Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Queridos, vamos começar mais uma aulinha da escola dominical. Eu queria que hoje a gente começasse fazendo uma oração, tá bom? Vamos então orar um minutinho. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Pai, por todo o teu cuidado sobre as nossas vidas. Pedimos, Deus, a tua misericórdia, Pai, para que nos dê, Pai, sabedoria, Pai, para conduzir os nossos dias. Nos dê, Pai, sabedoria para discernir aquilo que está certo e o que é errado. Sabedoria, Deus, para colocar diante de Ti, Pai, os nossos corações, os nossos sonhos, projetos e entendimentos. Deus, que Tu possa, Senhor Deus, estar nos abençoando nesse momento dessa aula que aqui vamos ter. Que seja, Pai, algo que venha de acordo, Pai, com a Tua vontade e o Teu querer. Nos abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar a nossa escola hoje. E o tema da nossa aula hoje se chama Critério para quê? É mais uma das lições dessa revista Meus Valores, Meus Amores, tá bom? Então a gente vai começar a nossa aula agora falando então sobre... Vocês já ouviram essa expressão? Maria vai com as outras? Ou Zé vai com os outros? Pois é, essa expressão Maria vai com as outras conta aqui, alguns historiadores eu vi aqui falando que tem a ver com a Rainha Maria I. A Rainha Maria I, ela era conhecida por ter uns comportamentos meio estranhos, ela tinha umas atitudes meio malucas, né? E ela, dizem, né, que quando ela andava com as várias damas de companhia dela, e aí as pessoas falavam, aí, Maria vai com as outras. Então, a princípio, era essa que é a ideia do Maria vai com as outras, né? Só que pra gente, nos dias de hoje, a gente tem uma outra concepção dessa ideia de Maria vai com as outras, ou Zé vai com os outros, né? A gente tem uma ideia o quê? De uma pessoa que não sabe decidir por ela própria. É uma pessoa que segue a opinião dos outros, é levada pelo que os outros definem, a maioria decide uma coisa, a pessoa vai por aquilo ali, sem que ela mesma possa ter uma atitude dela, um pensamento próprio dela. Então a gente entende como Maria vai com as outras ou Zé vai com os outros como uma pessoa facilmente manipulável, ela é totalmente influenciável, vulnerável porque ela não tem uma atitude própria, muito fácil de ser persuadida. Então, pra gente esse conceito Maria vai com as outras, o Zé vai com os outros, é péssimo, né? E aí a gente vai falar então um pouquinho aqui sobre critérios. O que é critério? Esse é o tema da nossa lição, né? Critério para quê? Critério é você ter uma capacidade de se comparar, arrumar um parâmetro para você comparar e saber escolher, saber o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro, o que é falso. Então, essa é a ideia que a gente tem do que é critério. E aí, sendo assim, uma pessoa que tem critérios é uma pessoa criteriosa. Agora, pensa aí comigo, o que você normalmente liga quando fala assim, uma pessoa criteriosa? Você acha que essa é uma pessoa... tá tudo em branco aí, que para você completar na sua cabeça aí o que você acha que é certo e que seria errado, tá bom? Uma pessoa criteriosa é uma pessoa complicada, enrolada para decidir. Uma pessoa criteriosa é uma pessoa chata. Ela é coisa de gente careta, de gente certinha demais, essa coisa de muito critério. Ou será que uma pessoa criteriosa é uma pessoa consciente, sensata, pensa antes de agir e tomar decisões acertadas? Será que uma pessoa criteriosa é uma pessoa inteligente? É alguém que sabe discernir as coisas? Pois é. Então a gente às vezes tem uma ideia errada do que é uma pessoa criteriosa. A gente pensa realmente que é isso. Nossa, ela é chata demais. Fica pensando. Pois é, vamos ver se isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. Então, o nosso texto base dessa lição é esse aqui, ó.
Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Essa que é a ideia principal dessa lição. Critério para quê? Exorta os jovens para que sejam moderados. Então, quando a gente vai falar de critérios, a gente vai analisar o que é ser uma pessoa criteriosa e como ser uma pessoa criteriosa. Essa pessoa, ela precisa ser uma pessoa consciente, consequente, prudente, e a gente vai detalhar cada um desses pontos. Vamos lá. O jovem que é criterioso, ele é um jovem consciente. Consciente, ou seja, eu uso a minha cabeça. Vamos pensar aqui. Quando você vê um jovem consciente, combina com a ideia de um jovem consciente aquele que vai na onda de todo mundo? Segue aquela ideia realmente? Ele tem a noção do Zé vai com as outras ou o Maria vai com as outras? Um jovem consciente não vai na onda dos amigos. Ele não é esse estilo indiferente que, poxa, eu não tô nem aí. Pode o mundo rolar aí que eu não tô nem aí. Nem faz tudo, faz isso ou aquilo só porque todo mundo faz. Ele não anda no automático. O jovem que é consciente, ele é semelhante a Daniel. Vamos ver essa história aqui de Daniel e os amigos dele. Diz lá em Daniel 1, de 1 a 21. Esse é o texto maior que a gente vai ler, tá? Que eu acho que resume bem essa ideia, realmente, do que a gente entende como ser criterioso, tá? Diz lá então: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, o rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederá para com os teus servos. E ele consentiu isso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhe dava legumes. Quanto a estes 4 jovens,
Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que os outros magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei de Ciro. E aí o que a gente vê? Essa história nos conta o quê? De 4 rapazes que tiveram a atitude de, entre agradar a elite babilônica e agradar a Deus, decidiram agradar a Deus. Porque eles recusavam aquela comida real, que nela estava envolvida toda uma questão de vaidade, idolatria, que eles não queriam para eles. Então eles perceberam que aquilo ali não ia agradar a Deus e tiveram a atitude de não dar uma alternativa para o chefe dos eunucos. E essa alternativa agradou ao chefe dos eunucos e, principalmente, agradou a Deus. Porque eles puderam ficar numa atitude separada, diferenciados. E nisso que eles ficaram assim diferenciados, eles ficaram numa condição muito mais interessante para o rei Nabucodonosor do que os outros. Por isso que Nabucodonosor escolheu os 4 para estarem junto com ele, na parte da governança do império dele. E aí o que a gente vê é o seguinte: esses homens entraram, contribuíram ali nesse governo do rei Nabucodonosor, mas a atitude deles de agradar a Deus e de colocar Deus em primeiro lugar, permaneceu. Tanto é que tempos depois, quando o rei resolveu colocar uma estátua para que todo mundo adorasse, os 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram os que se recusaram a se dobrar diante da estátua. E eles foram jogados na fornalha, E Deus os livrou da fornalha. E Daniel, da mesma forma, ele era proibido adorar a Deus e ele não aceitou essa imposição e foi, por isso, jogado na cova dos leões. Mas Deus fez o que? Livrou ele de lá. Então, quer dizer, as atitudes desses homens permaneceram. Não foi uma coisa só de um momento. Eles permaneceram com essa mesma atitude firmes. Então, é um exemplo assim, muito interessante de jovens que tiveram atitude e fizeram diferença na época deles. Então, o que mais? Essa revista, ela propõe alguns testes. E esses testes são para que vocês comecem a entender essa ideia do como ser um jovem criterioso. O primeiro teste que ela coloca nessa revista é o teste da balada. O que é o teste da balada? Ele quer perguntar para você, ele pergunta para você se você é uma pessoa consciente ou se você segue a onda, segue a turma. Pensa assim: você costuma receber convites para shows, festas e baladas? Normalmente sim, Ele pergunta: tem critérios para aceitar ou recusar esse convite? Tudo que te convidarem você está topando? Você tem consciência das más influências que alguns lugares têm para decidir se você acha que aquilo é um lugar que vale a pena você estar ali? Quando você pensa nessa questão, você está buscando esses critérios seus aonde na hora de escolher? Você escolhe baseado no que você entende que agrada a Deus? Ou o que você entende que vai agradar a galera? Tá consciente
do que você acha que Deus pensa a esse respeito. Vamos falar, pensa não, de como fica a tua atitude diante de Deus, né? Tá consciente disso? Pois é, aí em 1 Timóteo fala uma coisa bem legal, aí, 1 Timóteo 5:22. Não te tornes cúmplices de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então pensa bem aí, alguns lugares, se vale a pena, alguns lugares que você sabe que só tem bebida alcoólica, droga, atitudes imorais. Esse é lugar para você estar? Pois é. Esse é um teste para você próprio ficar analisando. Beleza? Seguindo aqui. Vamos lá agora ver o jovem consequente. Um jovem consequente. Como é que será que ele funciona? Como é que será que é a atitude desse jovem criterioso? Aí você vai pensar o seguinte, quando a gente está falando desse jovem criterioso, você tem que ter certo na sua cabeça que quem pensa nas consequências não segue o estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem é consequente, quem sabe quais são as consequências de cada atitude que toma, não faz isso. Outra coisa, não tem essa história aí de que eu preciso seguir o meu coração. Eu vou fazer isso ou não vou fazer? Segue o seu coração. Pensa aí. Um jovem que é consequente, ele pensa, avalia, pondera, reflete sobre cada uma das consequências de suas escolhas. Como a gente tem falado o tempo todo, a vida é cheia de escolhas e você tem que ver como escolher. E como escolher é você vislumbrar o futuro, qual vai ser a consequência daquela escolha que eu tive. Diz lá em Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos lá. Como é que são atitudes de uma pessoa que é consequente, sábia? Uma pessoa sábia é aquela que usa o cérebro que Deus deu para pensar, para avaliar. E o insensato é aquele que não usa o cérebro que Deus deu para pensar e avaliar. E aí o que ele faz? Às vezes ele vai seguir pelo que está acontecendo na televisão, na internet, na revista, o que é a moda. Ele não consegue entender quais são as consequências daquelas atitudes, daqueles pensamentos. Aquele que é sábio molda os seus critérios à palavra de Deus. A base da vida está ali na palavra de Deus. E procura conhecer a vontade de Deus para obedecê-la. O insensato não faz isso. Ele não busca critérios na palavra. Ele não se preocupa em conhecer a vontade de Deus e muito menos ele quer obedecer. Mas é isso que você quer para a tua vida? Ser um insensato? Olha como é que como Deus falou com Josué quando estava passando para ele todo o trabalho que era de Moisés. Falou o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que maravilha. Vamos pensar aqui mais um pouquinho. Diz lá no Salmo 1, de 1 a 6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aí eu fui ver o que era moinha, né? Moinha significa, é a mesma coisa que aqueles resíduos de cascas de cereais, né? Que se perdem. Então ele está falando aqui, ó, aquele separado por Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros. É o que? Algo firme, fixo. Já os ímpios são como a palha, as cascas que vão embora, que não tem rumo, que são perdidos. Isso aí a gente não quer pra gente não. Vamos agora então pro teste 2. Teste 2 agora. Vamos imaginar então se vocês são consequentes ou inconsequentes. E esse agora, desse teste, está falando sobre namoro. Namoro, gente. Pensa aí, você tem critérios para namorar? Quais são? Tá olhando o quê? Sua aparência física? Beleza? Recurso financeiro? Quais são os seus critérios? Você tem ideia de qual é o propósito de Deus para o namoro? Pensou para que você vai namorar? Outra, está usando o seu discernimento para escolher essa pessoa? Tem ideia de quais as consequências de um namoro fora dos padrões de Deus? Gente, é tão sério esse negócio de namoro. Olha o que está falando aqui em Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Olha, gente, namorar, gente, é uma coisa séria demais. Não leva namoro de qualquer jeito, não. E é engraçado que às vezes a pessoa pensa assim, não, tô namorando, tá tudo tranquilo, não sei o quê. Só que é o seguinte, gente, às vezes você tinha todo um projeto na tua vida, todo um propósito que você tinha desenhado. De repente entra uma pessoa na tua vida que você não pensou, não calculou direito, mas deixa, vamos namorar. E essa pessoa consegue atrapalhar a tua vida de tal forma que depois você uma hora percebe, acorda e você resolve sair dessa relação, e essa pessoa não era aquela pessoa ideal para você, e às vezes ela vem e continua te perseguindo. Já viu aquelas histórias assim desses casamentos, né, que a pessoa termina o casamento, aí o marido ou a mulher não concorda, não aceita, persegue, né, até situações mais drásticas, né, de envolver até morte. Então, gente, essa questão do namoro não é namorar por namorar. Fica atento aí que esse negócio é muito sério. Coloca diante de Deus isso aí, gente, porque isso aí muda o rumo da tua vida, tá? Coloca isso aí bem forte. Pensa se você é um consequente ou você é um inconsequente. Agora a gente vai ver o quê? O prudente. Olha, gente, quem é prudente é aquele que se previne, certo? Vamos pensar aqui. Um jovem prudente, ele é equilibrado.
Ele sabe calcular bem essas coisas de coração e de razão. Ele é inteligente, ele não é afoito, ele não é insensato, ele não age por impulso. Uma pessoa prudente, ela não se deixa levar por hormônios, tá bom? Nem tem essa história aí de seguir o coração. Sabe por quê? Olha o que fala lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Aí você vai me falar que vai seguir o seu coração? Gente, o jovem prudente, ele tem que ser precavido. Tem que ser alguém que sabe o que está fazendo. Vamos ver aqui. O que está falando aqui em dois trechos da Bíblia bem interessante. Primeiro em Hebreus 4:12-13 diz assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, aos olhos de Deus. Fala lá em Tiago 1:5-8. Se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, à vontade, tá, gente? Essa é uma promessa que eu acho fantástica. Deus dá sabedoria à vontade. É só você pedir. Então você pede e será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, peça a Deus, tenha fé, peça a Deus sabedoria que Ele dá aos baldes. Aí vamos para o último teste que ele sugere aqui. Para você pensar nesse cristão, nesse jovem que é consciente, consequente e é prudente. É uma situação fictícia que ele cria aqui. Carlos tem um amigo que acabou de fazer 17 anos. O pai do amigo deixou o carro com o filho para dar umas voltas. Então, Carlos foi, pensou e estabeleceu os seguintes critérios na cabeça dele. Primeiro, não tem nada demais, ó, o pai dele, né? O pai que deixou. Ah, meu amigo sabe dirigir, apenas não tem carteira de motorista, né? Ah, a gente vai em um lugar tranquilo, com pouco trânsito. Oh, quem é que já não dirigiu antes dos 18? Todo mundo dirige antes dos 18. Ah, peraí, mas aí eu posso aproveitar a situação e aí eu convido meu irmão para ir na reunião, meu amigo para ir na reunião da UPA, para estar com a gente ali na igreja. O que você acha desses critérios que esse amigo Carlos tem? Critérios conscientes, consequentes, prudentes? Será que ele pensou que um menor de idade dirigir o carro e sem carteira de habilitação é ilegal? Será que ele teve bom senso? Será que ele imaginou que ele poderia estar dirigindo, o amigo dele dirigindo e acontecer um acidente? O que pode acontecer? Pensa aí, se esses critérios, essa forma que ele organizou os critérios dele, se está realmente com um critério de alguém consciente, consequente e prudente. Aí, eu queria agora passar para vocês o que seria decisões, atitudes para a gente tomar. Aí eu coloquei essa figurinha aí, que não sei se vocês conseguem ler, mas tá escrito assim, o pastor tá lá conduzindo as ovelhas, né, todas no mesmo rumo, ele fala, ei Maria, vai com as outras. Aí a ovelhinha ali fala, uai, eu não me chamo Maria.
Ou seja, tô fora. Se todo mundo está indo rumo, por que eu vou seguir? Não. Então, uma pessoa criteriosa é uma pessoa que ela estabelece esses critérios como um modo, um estilo de vida. Isso é uma atitude constante, não é um momento eu sou criterioso, outro momento eu não sou não, eu sou sempre criterioso. Porque eu sempre quero ponderar as consequências das minhas escolhas. E o que eu devo fazer? Submeter essas escolhas aos critérios de Deus. Para evitar, sim, eu consigo evitar tomar decisões por impulso ou por uma influência dos outros. Alguém falou que eu tinha que fazer, aí eu passo a fazer? Não. Se eu tenho consciência do que eu tenho que fazer, eu não vou agir por influência dos outros. Então eu vou agir com prudência, sim, e vou ser sensata, sim. E outra, eu tenho que estar claro na minha cabeça que eu não posso ficar criando critérios fajutos para justificar meus desejos, pecados e tentações. Olha, isso é muito sério, tá? Então, essa atitude, essa questão de ser uma pessoa criteriosa é um estilo de vida. E aí, eu queria falar para vocês para finalizar, né, uma dica muito legal que eu recebi na minha adolescência, tá? Eu era adolescente há uns 30 anos atrás e eu estava vendo uma reportagem e nessa reportagem estava uma moça entrevistando um especialista em notas falsas. Era um cara assim fantástico, tudo que ele olhava e falava é falso, é falso, é falso, é falso, é verdadeira. E aí a repórter, encantada com aquela capacidade que ele tinha, né, de saber o que era uma nota falsa, ela falou assim: o senhor deve ficar... Ela perguntou para ele: nossa, eu vi que o senhor tem essa habilidade toda, o senhor deve ficar vendo muitas notas falsas, né, para saber realmente distingui-las, né? Ele virou para ela, isso foi uma reportagem que eu vi, tá, gente? Ele virou para ela e falou assim: não, muito pelo contrário, eu não estudo nenhuma nota falsa, eu só estudo a nota verdadeira. Então, ele era tão detalhista em conhecer a nota verdadeira, que qualquer nota que passasse por ele e fosse diferente daquela que ele conhecia, era falsa. Quando eu me converti, essa fala ficou tão evidente na minha cabeça, tão forte, que eu entendi o quanto era importante eu conhecer a palavra de Deus. Porque tudo que fugisse da palavra de Deus eu ia entender como algo falso. Então aí eu quero finalizar com vocês colocando esses dois salmos, esses dois versículos do Salmo 119. Primeiro diz assim: como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, guardem no coração de vocês isso aí, tudo que a gente falou. É tão especial, tão importante. Vocês estão numa fase assim que eu diria um dos momentos assim mais maravilhosos. O momento da descoberta, o momento das escolhas. Mas assim, não pense que eu faço isso, depois eu conserto. Não é assim. Tem coisas que não são tão fáceis de consertar. Então, lembra de colocar a tua vida diante de Deus e colocar parâmetros baseados na palavra de Deus sobre a tua vida. Que essas suas escolhas, eu te garanto, são escolhas que vão te dar uma vida muito mais tranquila no futuro e vão te dar uma condição assim de paz de espírito, tá? Então, como a gente já orou lá no início, eu coloco diante de vocês que vocês busquem a Deus sabedoria e tenham sede de conhecê-lo. Beijo para vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.